Senhores, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito a nossa secretaria que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 13ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 2 dias do mês de abril do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do nobre deputado Humberto Aidar, presentes os deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Vilmões Cruvinel, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, Cairo Salim, Tiago Albernaz, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos de número 1512/19, 1513/19 ao deputado Álvaro Guimarães, a deputada Leda Borges, processo 1466/19, 1472/19, ao deputado Hélio de Souza, processo 1473/19, 1453/19, ao deputado Hamilton Filho, processo número 1452/19. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis dos processos número 862/19, 871/19, 1004/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres contrários dos processos 993/19, 869/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados pela diligência dos processos 994/19, 4553/17. Ao apensamento dos processos 1000/19, submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. O presidente concedeu vista dos processos número 1096/19, 2842/17, à deputada Leda Borges, aos deputados Vinícius Cirqueira, Henrique Arantes, Carlos Cabral, os processos número 992/19 e 996/19. Ao deputado Carlos Cabral, os processos 1055/19. Ao deputado Henrique Arantes, os processos 1091/19. Ao deputado Antônio Gomide, Leda Borges e Carlos Cabral, os processos 1512/19. Todos pelo prazo regimental. O processo número 757 e 1093 foi solicitada a inclusão na pauta, no que foi deferido pela comissão. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na louça a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados concordarem com a mesma, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, nós temos matérias a serem distribuídas. Já escolhemos aqui os relatores, devem chegar às mãos de vossas excelências durante a sessão em curso. Vamos começar aqui então, discutir e votar as matérias. Primeira é o processo 1093, de autoria do delegado Humberto Teófilo e outros, com 7 títulos de cidadania, que especifica a Jair Messias Bolsonaro. Esse projeto foi relatado pelo deputado Vinícius Cirqueira, que em seu relatório é pela rejeição da matéria colocada em discussão. Deputado Álvaro Guimarães solicitou vistas e apresentou Vossa Excelência. Então, eu apresentei aliás, vou apresentar um voto separado. Já está no processo? Sim. Justamente. Então, eu devolvo e peço Vossa Excelência que esse voto certamente entrará em discussão nesse momento, né, deputado? Então, o voto do deputado Álvaro Guimarães é pela aprovação do título de cidadania ao presidente Jair Bolsonaro. Sim, Vossa Excelência é pela aprovação, contra o relatório pela rejeição do deputado Vinícius. Eu coloco em discussão. Peraí, tá devolvendo, Henrique. Só um minuto. Vista? Ah, é do Vinícius? É do Jair Bolsonaro. Vossa Excelência quer manifestar, deputado? Não, deputado, por quê? Eu não fiz nenhuma manifestação, eu só perguntei aqui. Não, é porque se Vossa estiver te Excelência incomodando, você me fala. Não, falou, peraí, eu estou pensando. Eu iria passar para Vossa Excelência discutir a matéria aí. Não é que está incomodando, eu imaginei que Vossa Excelência queria discutir a matéria. Pela ordem, senhor presidente. Não, é porque ele pensou que eu estava devolvendo
o processo das emendas impositivas. Não, porque ele enganou. E nós devolvendo o processo de título de cidadania ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor não esperou molhar o bico, né? O senhor está desculpado. Então, continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputada. Senhor presidente. Para discutir a matéria? É, claro, eu não faço o que eles fazem lá, não. Para discutir a matéria, então. 10 minutos sempre. com direito à parte a Vossa Excelência. Eu só quero, discutindo a matéria, senhor presidente, dizer que a gente sabe que esse projeto é muito importante para o governador Ronaldo Caiado. Lá em Brasília, negócio de FCO. E eu compreendo o Bruno, o líder do governo, muito. Mas a gente tem que entender que o Bolsonaro tem que mandar dinheiro para Goiás, não é porque ele recebe título ou não, é porque é uma obrigação constitucional de um Estado republicano e de uma divisão de recursos para os estados. Eu tenho a posição, e eu espero que o meu colega Vinícius não tenha mudado a sua posição, de que ainda não se faz justo este projeto, esse título. E se um presidente do Brasil precisar receber título para acudir um Estado, nós podemos largar de mão. Era isso, eu não vou gastar 10 minutos não, senhor presidente, já encerrei. Deputada, Vossa Excelência está com todo o tempo. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Mas se quiser usar os 10 minutos, está à disposição. Agora, se pega a pilha de quem está ao lado da senhora, eu não tenho culpa. Quem pediu aí? Só para... No momento de encaminhamento de voto, eu quero encaminhar o voto. Matéria continua em discussão. Encerrada em votação para encaminhar o voto, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, eu pedi vista desse processo na última reunião desta comissão e apresentei, onde eu percebi que o voto do deputado Vinícius Cirqueira era contrário à matéria de autoria do deputado Humberto Teófilo, nós entendemos, naquele momento, eu não tive outra opção a não pedir vista para mudar justamente esse voto. O nosso voto a favor dessa matéria, deputada Leda, é simplesmente para poder votar a favor de um cidadão que há poucos dias foi eleito presidente da República e começa o seu trabalho agora. E ele teve uma votação de mais de 60% dos eleitores de Goiás. E nós somos representantes desses eleitores também. Os eleitores, certamente, que votaram em Bolsonaro para presidir o Brasil, devem ter votado muitos deles em todos nós. Claro que sim. Porque se ele teve a maioria de votos que teve na última eleição, é porque esses votos foram distribuídos também para deputado estadual, deputado federal. E nós entendemos que é muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento. O julgamento de uma administração tem que ser depois de feita essa administração. Então eu entendo que se a gente votar, e essa casa já votou título para pessoas que nem merecia na época, né? Que a gente não pode nem dizer o porquê que essas pessoas, essas autoridades tiveram projetos aprovados aqui pela Assembleia Legislativa de Goiás. Só para a senhora ter uma ideia, Michel Temer teve projeto de lei de cidadania a favor
aprovado por essa casa. Me parece que até José Dirceu teve título aprovado por esta casa. O senhor me concede uma parte? E agora, O senhor me a concede gente uma sabe muito bem, eu estou encaminhando o voto. A gente sabe que esse governo poderá ajudar o estado de Goiás muito com a sua administração. E é um momento que Goiás está precisando de todo mundo. O Goiás não está precisando só do ministro, do presidente da República, não. Está precisando de ministros, de deputados federais, de deputados estaduais, de senadores da República. Então eu não vejo por que não dar esse título de motivação, inclusive, para que ele possa também compartilhar conosco, ajudando o estado de Goiás a sair da crise, da situação crítica que se encontra nesse momento. E olha, Você vai votar? e olha só, o estado nesse momento precisa demais do governo federal. Por isso eu entendo que eu quero pedir os pares para votar a favor. Fica muito ruim lá em Brasília, o presidente da República receber a notícia que a Assembleia Legislativa de Goiás derrubou um título de cidadania que seria para ele motivo de muita alegria. Então fica aqui a nossa exposição e o nosso voto a favor dessa matéria, senhor presidente. Senhor presidente. Continue votação. Encaminhamento, Com encaminhamento, voto, Vossa Excelência. Querido amigo deputado Álvaro Guimarães, eu não tinha dito o porquê de eu não vou votar contra. Quero dizer por quê, deputado Álvaro. Um presidente que contingencia 5 bilhões e 400 milhões na educação, um presidente do retrocesso do desenvolvimento social, da igualdade de direitos. Não tem como eu que defendo os direitos humanos, o respeito às pessoas, um presidente que vai para Israel cria um caso diplomático e econômico para o país. Eu não posso votar favorável, nem que 100% dos goianos tivesse votado nele. Eu não posso. Então, o meu voto é contrário. Eu até nem quis distribuir esse trem, senhor presidente. Meu voto é contrário. Discutindo, senhor presidente. Não, encaminhamento de voto. Primeiro deputado Major Araújo, depois deputado Vinícius, posteriormente Vossa Excelência, deputado Hamilton. Encaminhamento de voto, deputado Major. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou votar favorável a essa matéria, né? Até porque é só para esclarecer aqui, eu não sei por que polemizar nessa questão, já que é quase que uma praxe. Tanto o governador que é eleito, Marconi foi eleito, ele ganhou título de cidadão no estado inteiro. Eu não vi ninguém se manifestar aqui, pelo menos eu peguei os últimos 2 mandatos do governador, não vi ninguém se manifestar contra esses títulos. Ele merecia, ele recebeu os títulos por ser governador do estado. O Caiado também vai seguir na mesma direção, deputado Álvaro. Eu tenho certeza que as câmaras municipais, onde ele ainda não recebeu, que ele tem muitos, vai receber também, só pelo fato de ter sido eleito governador do estado. Isso aconteceu com o FHC, aconteceu com o Lula, com a Dilma, enfim, e isso é praxe, é quase que uma praxe, né? Eu vou votar favorável, até porque se os outros tiveram, e nós já tivemos tantas pessoas aqui com imagem tão ruim, recebendo o título de cidadão nessa casa, e até às vezes com voto favorável nosso, que esse sim, com conduta questionável, enfim, e receberam, por que não conceder o título ao nosso presidente Bolsonaro, que podem dizer dele o que quiserem, mas dificilmente vão encontrar alguma mancha na sua trajetória de vida pública, né, enquanto parlamentar e enquanto oficial do Exército, enquanto oficial da ativa e também da reserva. Então, assim, eu votarei favorável ao relatório do deputado Álvaro,
né, pela rejeição do relatório do deputado Vinícius Cerqueira. Não, nada pessoal contra ninguém, mas eu acho que o título é uma praxe e só vai fazer bem para o estado de Goiás. Eu tenho certeza que não trará nenhum efeito negativo ao nosso estado, até porque Bolsonaro vai governar pelos próximos 4 anos. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado Major. Para encaminhamento de voto, deputado Vinícius Cerqueira. Senhor presidente, só para encaminhar meu voto contrário ao título e contrário ao voto separado do deputado Álvaro Guimarães, e que o Hamas nos perdoe. Deputado Hamilton, para encaminhamento de voto. Senhor presidente, eu quero aqui manifestar favorável ao título. Eu acho que o Jair Bolsonaro é uma figura complexa, é uma figura que realmente tem causado algum insegurança dos seus eleitores, inclusive, mas eu acho que é o momento de a gente estar dando voto de confiança a ele. Os goianos, em sua maioria, na minha cidade, em Anápolis, 70% do primeiro turno e 80% do segundo turno. Então, certamente, o sentimento majoritário que eu extraio das ruas é favorável e apoio ao Jair Bolsonaro. Então, eu não posso deixar de votar nesse título e sou favorável a ele. Continue. Votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer, deputado Álvaro Guimarães, que é contrário ao parecer do relator, ele é pela aprovação, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com os votos contrários, deputada Leda Borges e deputado Vinícius Cerqueira. Que conste em ata com letras garrafais, por gentileza. Vai constar em ata. Processo. Vossa Excelência, Senhor presidente, para devolver alguns processos devidamente relatados, e se houver condição para que Vossa Excelência coloque em discussão e votação ainda nesta reunião. Muito obrigado. São 4 processos. Processo 1512. Deputado Bruno Peixoto revoga dispositivo da Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás e convalida procedimentos. Esse processo foi relatado pelo deputado Álvaro Guimarães. Colocado em discussão, solicitaram vista Antônio Gomide, Leda Borges e Carlos Cabral. Devolveram sem manifestação. Eu coloco em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Devolver aqui matérias, presidente. Vossa Excelência. Para devolver 2 processos aqui devidamente relatados. Obrigado, presidente. Processo 0757, de autoria deputado Paulo César Martins e outros. Revoga a Lei 19.473, de 3 de novembro de 2016, que institui a política estadual para a manutenção, melhoria e ampliação da distribuição de energia elétrica no estado de Goiás. Esse processo foi colocado em discussão. O relatório do deputado Vinícius Cerqueira foi pela aprovação. Solicitaram vista Major Araújo, Carlos Cabral, Hamilton Filho e Leda Borges. A deputada Leda apresenta um voto em separado, que é pela rejeição da matéria. Então, explicando aqui, o Vinícius fez pela aprovação, a deputada Leda pela rejeição, e é o voto em separado da deputada Leda que eu coloco em discussão. Senhor presidente. Vista ao líder do governo. Presidente, pela relatório pronto, senhor presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência. Esse processo é o do Paulo César Martins? É. Da Enel? Sim. Senhor presidente, já devolvo o projeto com o relatório, acolhendo o relatório do deputado Vinícius Cerqueira e rejeitando o relatório da deputada Leda, porque eu entendo que a Enel não merece benefício por parte do nosso Estado, porque está prestando um desserviço
para Goiás. Senhor presidente, Vossa Excelência, deputada Leda. o meu voto, justificando o meu voto pela rejeição na discussão da matéria. Nós vamos colocar em discussão. Agora eu passo para a senhora discutir a matéria. Processo 0757, revoga a Lei 19.473, de 3 de novembro de 2016, que institui a política estadual para a manutenção, melhoria e ampliação da distribuição de energia elétrica no estado de Goiás. Colocado em discussão, deputada Leda, o voto da deputada Leda, voto separado pela rejeição. Solicitou vista deputado Bruno Peixoto, que acolhe o voto do relator, deputado Vinícius Siqueira, ou seja, ele é pela aprovação da matéria que revoga a lei. Em discussão, para discutir a matéria, deputada Leda Borges. Questão de ordem, presidente. Cabe vista ainda nesse Só, processo? não cabe mais vistas. Deputada Leda. Bem, senhor presidente, nobres colegas da CCJ, esta casa, ela votou, inclusive com o nosso apoio, a CPI da Enel. E esta matéria nada mais é do que uma matéria específica e que trata das decisões sobre a CPI. Então, a minha sugestão de rejeição é porque nós temos uma CPI em andamento que vai ter a sua conclusão e este projeto trata exatamente de um dos pontos que podem ser tratados e decididos pela comissão processante desta casa. E eu gostaria de pedir essa compreensão dos pares para que votassem pela rejeição deste projeto. Continue a discussão, Vossa Excelência, deputado Vinícius. Senhor presidente, eu quero dizer que eu aprofundei bastante nessas discussões aí sobre a lei que ora discutimos na revogação. A lei... Cadê o projeto, por gentileza? Projeto, por gentileza. Senhor presidente nobres pares, sobre a lei 19.473, quero dizer para vocês que em nenhum momento, o governo do estado da época disse que foi ao mercado oferecendo créditos outorgados para a Enel. Primeiro porque o edital ele foi publicado no dia 6, no final do mês, 6 dias depois a lei foi aprovada. Então não tem em nenhum momento, nem no edital, existe citando essa legislação, e muito menos na minuta do contrato. Ou seja, isso me parece mais uma concessão de benefícios espontaneamente, extemporaneamente, que a Enel ganhou depois aí do seu ganho do leilão. E digo mais, há outras aberrações que podem se aprofundar muito mais, senhor presidente, nobres pares. A lei 20.051, ela quase depois de um ano, ela anistia e perdoa todas as dívidas de ICMS da CELG. Então, quase 2 anos depois, se aprova-se aqui uma lei anistiando e perdoando dívida da Enel. Então, ela não cumpre a lei 19.473, então por isso meu relatório é pela revogação da lei, e eu peço aí que nós possamos aí ter aí a anuência também e a anuência de todos os pares aqui da CCJ, senhor presidente. Matéria continua em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer do líder do governo, que acata o relatório pela aprovação do deputado Vinícius Siqueira, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto em contrário da deputada Leda Borges, que consta em ata. Senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Hamilton. Só um esclarecimento. Essa matéria, como é da casa,
Ela vai agora para a comissão de mérito. Qual que é o caminho dela? Não, vai pro plenário. Ah, tá. Depois para a comissão de mérito. Não vai mais para a comissão de mérito. Ela já vai direto pro plenário. Senhor presidente. Presidente. Senhor presidente. Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Devolvendo o projeto devidamente relatado. Pela ordem, presidente. Só devolvendo uma manifestação num projeto que eu pedi vista, projeto do protocolo número 2016/3661, e eu quero que coloque nos autos aí para que nós possamos apreciá-lo. Senhores, processo 2292 foi distribuído para o deputado Lissau Vieira. Relatório pela diligência, aprovada a diligência, foi redistribuído aqui para o deputado Henrique Arantes, que é pela aprovação da matéria, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Educacional, Conceito de Meio Ambiente, Cultura e Saúde, de autoria delegada Adriana Corsi. Está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2016 dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais destinatários de recursos do Tesouro Estadual a abrirem vagas para estagiários de escolas de enfermagem na forma que especifica. Foi distribuído ao nobre deputado Antônio Gomide. Seu relatório é pela aprovação, coloco em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Deputado Álvaro. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, para devolver o processo 1639, de autoria da deputada Leda Borges e outros, que é uma emenda constitucional. Nós estamos apresentando o nosso relatório e pediria a Vossa Excelência, se possível, colocasse imediatamente, consultasse o plenário para colocar imediatamente em votação. Só peço Vossa Excelência para me retirar, porque eu tenho que resolver um problema fora daqui. Processo 754, distribuído para o deputado Jefferson Rodrigues. Processo que estabelece isenção de CMS nas contas de energia, água e esgoto dos estabelecimentos religiosos de qualquer culto no âmbito do Estado de Goiás. Projeto do deputado Henrique César. Esse processo, relatado pelo deputado Jefferson Rodrigues, é pela aprovação, coloco em discussão. Vistas. Vista, deputado Henrique Arantes. Processo 0765, deputado Antônio Gomide, dispõe sobre a formulação dos planos simplificados de saneamento básico, instituído pela Lei Federal 11.445 para municípios com até 20 mil habitantes, distribuído para o deputado Jefferson Rodrigues. Relatório pela aprovação, coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista, deputado Vinícius Cerqueira. Processo 868, deputada Leda Borges, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a festa do Marmelo, comemorada no quilômetro Mesquita, município de Cidade Ocidental. Esse projeto foi distribuído ao nobre deputado Vinícius Cerqueira, que é pela aprovação, coloco em discussão. Encerrado, em votação, encerrado. Deputados concordarem, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 873. Esse processo, deputado Diego Sorgato, altera a Lei 12.313, 28 de março de 94, que dispõe sobre a gratuidade e subsídios tarifários aos usuários do transporte coletivo de passageiros e no sistema intermunicipal de transporte rodoviário. Álvaro Guimarães é o relatório pela aprovação, coloco em discussão. Vista ao deputado Henrique Arantes. Processo 874, de autoria da deputada Leda Borges, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a Romaria de Nossa Senhora da Abadia e São Roque, comemorado no distrito de posse da Abadia.
Abadiânia Velha, município de Abadiânia. Processo relatado pelo deputado Vinícius Sequeira. Pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Major. Devolver 3 processos devidamente relatados. Processo 997, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, expõe sobre o marco referencial da gastronomia como cultura no âmbito do Estado de Goiás, da outras providências. Relatora, deputada Leda Borges, é pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer da deputada, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1008, deputado Diogo Sorgato, cria o selo Empresa Amiga da Mulher no âmbito do Estado de Goiás, da outras providências. Henrique Arantes, relator, pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1009, de autoria do deputado Diego Sorgato, expõe sobre a proibição da comercialização do cachimbo de água egípcio, denominado maquilê, aos menores de 18 anos. Vista, senhor presidente. Processo distribuído ao deputado Henrique Arantes pela aprovação, coloca em discussão, vista ao deputado Vinícius Sequeira. Processo 1049, deputada delegada Adriana Costa, institui política estadual para a população em situação de rua. Relator é o deputado Álvaro Guimarães. Pela aprovação, coloco em discussão. Vista. Vistas. Vista? Não. Continua em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1050. Deputado Lucas Calil, torna obrigatório que todos os assentos do transporte público no estado sejam classificados como preferenciais. Processo distribuído ao deputado Álvaro Guimarães. Relatório é pela aprovação. Coloco em discussão. Vista ao deputado Henrique Arantes. Questão de ordem, senhor presidente. Vista, Vossa Excelência? Não, quer dizer que se eu quiser sentar na janela, mesmo tendo chegado, eu tenho direito. Assentos preferenciais. Senhores, Vossa Excelência. Senhor presidente, é porque é questão dos assentos preferenciais, então eu quero sentar na janela. Muito obrigado. Senhor. Processo 1052. Para de provocar. Esse processo é de autoria do deputado Zé Carapô, institui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a Semana Estadual da Agricultura Familiar. Deputado Álvaro Guimarães, relatório pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1061, de autoria deputada delegada Adriana Acorce, institui a política estadual de valorização do artesanato do Estado de Goiás, da outras providências. Distribuído para o deputado Hélio de Souza, que é pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1095, delegada Adriana Costa, deputado Charles Bento, expõe sobre a obrigatoriedade da adoção de pulseiras de identificação em crianças em até 12 anos, em eventos públicos realizados em locais abertos no estado de Goiás. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, é pela aprovação, coloco em discussão. Senhor presidente, só para eu querer vistas, porque eu quero ver se está questão de estádios. Vista ao deputado Vinícius Sequeira. Processo 1097, de autoria do delegado Humberto Teófilo, expõe sobre a criação de aplicativo para a disponibilização de serviço da Secretaria de Estado do Estado de Goiás.
Processo distribuído à deputada Leda Borges, que é pela aprovação. Coloco em discussão. Vistas. Encerrada em votação. Vistas, presidente. Vista ao deputado Henrique Arantes. Processo 1196, deputado Virmontes Cruvinel, expõe sobre a vedação de quaisquer tipos de discriminação a criança, adolescente com deficiência ou doença crônica nos estabelecimentos de ensino e instituições públicas ou privadas em todo o estado de Goiás. Deputado Henrique Arantes faz o seu relatório e solicita diligência. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1199, deputado Paulo Trabalho e outros, concede título cidadão Goiânia, pessoa do senhor Valdir Soares de Oliveira. Processo relatado pela deputada Leda Borges é pela aprovação. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1200, deputado Wagner Neto. Inclui no calendário cívico-cultural do estado de Goiás a festa de Folia de Reis de Lages, comemorada no distrito de Lages, município de Itapuranga. Processo relatado ao deputado Hélio de Souza, que é pela aprovação. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1201, delegada Adriana Corsi, institui a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltados ao ensino, recreação infantil e fundamental a capacitarem professores, funcionários e estudantes em noções básicas de primeiros socorros. Processo distribuído ao deputado Hélio de Souza, ele é pela diligência do processo. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1202, delegada Adriana Corsi, institui a política estadual de estímulo à utilização de energia renovável, sustentável e limpa no estado de Goiás. Distribuído à deputada Leda Borges, que é pela aprovação. Coloco em discussão. Vistas. Vista ao deputado Virmontes, Hamilton, Vinícius. Eu também, presidente. Presidente, eu também, deputado Henrique Arantes. Deputado Henrique. Processo 1203. Delegado Eduardo Prado determina a obrigatoriedade de monitoramento eletrônico nas escolas públicas da rede estadual de ensino da outras providências. Henrique Arantes é o relator, pede pela diligência da matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhor presidente, eu encaminho a Vossa Excelência um processo de autoria do deputado Henrique Arantes devidamente relatado. Ok. Processo 1204. Processo 1204. Delegado Eduardo Prado dispõe sobre a implantação das técnicas de justiça restaurativa na resolução dos conflitos ocorridos no âmbito escolar da rede pública e da outras providências. Henrique Arantes é o relator e é pela diligência. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1206. Deputado Luiz Moreira, cria o dia do quilombola no estado de Goiás. Deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1208. Gustavo Seba altera a Lei 20.194 de julho de 2018, que institui a política estadual para o Sistema Integrado de Informações de Violência contra a Mulher, denominado Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, para dispor sobre a notificação às mulheres vítimas de violência. Antônio Gomide é pela aprovação. Coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista, deputada Leda Borges. Processo 1211. Deputado Vinícius Cirqueira concede título cidadão goiano ao senhor Raimundo Martins Silva. Distribuído ao deputado Antônio Gomide. É pela aprovação. Coloco em discussão.
Encerrado, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1212. Deputada Leda Borges. Dispõe sobre a prestação de auxílio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos supermercados e estabelecimentos congêneres do Estado de Goiás. Esse processo atribuído ao deputado Antônio Gomide, que é pela aprovação. Coloco em discussão. Encerrado, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1513. De autoria, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 20.415 de fevereiro de 2019, que impõe sanções às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados ou a terceiros, adotada outras providências. Colocada aqui para relatar, deputado Álvaro Guimarães pela aprovação, coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado Virmontes, deputado Vinícius, deputada Leda Hamilton Borges. Filho também, presidente. Hamilton Filho também. Só que eu sei que não, presidente. Hamilton Filho, vice. Senhores, vamos colocar agora em discussão o processo 1639 de autoria da deputada Leda Borges e outros. Trata-se de uma emenda constitucional. Esse processo teve emendas dos deputados Thales Barreto e Bruno Peixoto. Vice, senhor presidente. Thales Barreto e outros. Vice também, Vice. senhor. Só um segundo, não coloquei em discussão ainda. Deputado Bruno Peixoto. É isso que Deputado Álvaro Guimarães foi escolhido o relator. Devolvida a matéria, deputado Álvaro Guimarães, pela rejeição da emenda apresentada em plenário pelo deputado Thales Barreto e aprovação da emenda apresentada pelo deputado Bruno Peixoto. Agora sim, eu coloco em discussão. Vice-presidente. Vista o deputado Henrique, deputado Virmonte, deputado Vinícius, deputado Major Araújo, deputado Humberto Teófilo. Processo 4485 é um veto da Governadoria do Estado, veto integralmente ao autor de lei 344 de 28 de agosto de 2018. É de autoria do deputado Jefferson Rodrigues. Esse processo foi relatado pelo deputado Virmontes Cruvinel, é pela rejeição do veto. Colocado em discussão, o deputado Vinícius Cerqueira solicitou vista, não manifestou na matéria, então é pela rejeição do veto que está em discussão. Vistas. Vista ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vossa Excelência, eu vou incluir na pauta o processo 1254. Isso mesmo. Esse processo foi relatado por mim e tem o interesse, o senhor já escutou as palmas, o senhor sabe, interesse de muita gente que necessita da aprovação desse projeto. Então eu pediria a Vossa Excelência que colocasse em votação e os demais deputados dessem esse voto de confiança para aprovação dessa matéria. Ok, deputado Álvaro. E eu pergunto a Vossa Excelência, nesse momento, quem se faz presente? Vossa Excelência ou deputado Bruno? Dois corpos não cabem no mesmo espaço. É Vossa Excelência que está presente? Até que prova o contrário. É de autoria do deputado Bruno Peixoto. O senhor está bem, o senhor usa óculos, mas o senhor está bem de vista, está enxergando bem, não está? Exatamente, porque os dois estão aqui e dois Mas não tem hora podem. que está, tem hora que não está, mas agora estou presente. Agora é Vossa Excelência. Vossa Excelência. Ok. Processo 1254, de autoria do deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre os proventos do servidor militar inativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Esse processo foi... Deixa-me ver se ele já tinha sido pedido vista. Não, é o primeiro relatório do deputado Álvaro Guimarães, que
no seu relatório, com a adoção das emendas ora apresentadas, somos pela aprovação. É o relatório do deputado Álvaro. Eu coloco em discussão. Quero discutir. Para discutir? Discutir a matéria, deputado Major Araújo. Senhor presidente, apenas para manifestar aqui o nosso apoio, senhor presidente, a esse projeto, eu tenho ocupado aqui parte do meu mandato a defender aqui todos os servidores do Estado que trabalharam naquele instante fatídico aqui do Césio, por ocasião do Césio, do acidente radiológico do Césio. E conseguimos alguns avanços, senhor presidente, inclusive na Polícia Militar com relação à promoção por bravura dos policiais e bombeiros que foram vítimas do Césio. Então a gente conseguiu um certo avanço. O reconhecimento e até eu diria assim, a reparação que o Estado deveria fazer, ele tem feito a prestação, e muitas vezes até por iniciativa de deputados desta casa, deputado Vinícius. Eu quero apenas aqui cumprimentar o deputado Bruno pela iniciativa, assim também como as emendas aqui que foram feitas pelo deputado Álvaro. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, eles têm entidades fortes que trabalham nessa questão. As promoções que foram feitas, por exemplo, elas só abrangeram as promoções os militares, né? Mas nós temos outros servidores, nós temos, por exemplo, os servidores do CRISA, que o senhor muito bem lembrou aqui nesse projeto. E outros tantos servidores, tem servidores da saúde que até hoje não tiveram nenhum reconhecimento. Então, senhor presidente, apenas para manifestar aqui o nosso apoio, eu espero que o governador não vete esse projeto. Eu espero que ele tenha mais sensibilidade do que os governos anteriores, até porque a luta foi muito árdua para que nós tivéssemos um mínimo de reconhecimento a esses trabalhadores. Muitos deles ocupam quase que a totalidade dos seus proventos com remédios. Não tem nenhum que não teve algumas sequelas
em razão de ter trabalhado nesse acidente, deputado Álvaro. E eu também, eu já estava no Estado, vou conceder rapidão. É só para concluir, deputado Álvaro. Eu trabalhei na ocasião do Césio. Em 87 foi o ano que eu ingressei na Polícia Militar e foi justamente o ano do acidente. E eu trabalhei também. Eu tenho colegas que ficaram com sequelas graves nesse episódio, por ter trabalhado lá no depósito provisório e que depois se tornou depósito definitivo. E por ter trabalhado principalmente na ocorrência do fato. Então, senhor presidente, apenas eu vou concluir, eu sei que da urgência aí de votar esse projeto, o nosso tempo está acabando. Eu quero conceder só uma parte ao deputado Álvaro, rapidamente, e logo depois vou concluir. Só para cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Major Araújo, e dizer que em 87 eu já era deputado e acompanhei todo o sofrimento desse pessoal. Foi uma época de muita tristeza aqui na capital de Goiás, em Goiânia. De muita coisa ruim que aconteceu, inclusive de autoridades não quiseram, naquela época, autoridades de fora, de outras cidades, de outros países, não quiseram visitar o estado de Goiás, pensando que a contaminação seria total, e isso deixou muita gente, deixou todos nós, deputados, constrangidos nessa época. Em relação ao senhor dizer, olha, esperamos que o governador Ronaldo Caiado não vete esse processo. Eu acho que ele não vai fazer isso, mesmo porque o senhor é testemunha e trabalhou muito por isso. Há poucos dias atrás, nós acabamos com a terceira classe dos policiais militares. Certamente ele está sensibilizado em relação a isso também. Mas agradeço o seu pronunciamento, muito obrigado. Espero que nós possamos votar ainda nessa reunião esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Reforço aqui, somos favoráveis, é preciso um reconhecimento maior. O reconhecimento, não o reconhecimento, mas a reparação máxima que esses trabalhadores precisam ter por parte do Estado. Então, devolvo aqui, nosso voto é favorável. Encerrada a discussão, coloco em votação. Encerrado, deputados concordarem parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1621, deputado Issau Vieira declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Obras Sociais da Casa da Fraternidade, irmã Sheila Oscafes, sede município de Trindade. Processo relatado pelo neodeputado Hélio de Souza. Eu coloco em discussão pela aprovação da matéria. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4485, veta integralmente autor de lei 344, de 28 de agosto de 2018, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, é o autor da matéria. Virmontes Cruvinel relatou pela rejeição do veto. Colocado em discussão, o deputado Vinícius Cerqueira solicitou vista da matéria, devolveu sem manifestação. Depois colocado em discussão, deputado Bruno Peixoto, como líder do governo, solicitou vista e apresenta um voto em separado pela rejeição do relatório, ou seja, ele é a favor do veto integral do processo 4485. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.